Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre pão e tapioca. Vim esclarecer algumas dúvidas que as pessoas geralmente têm perante esses dois alimentos, tá bem? E vim deixar claro algumas coisas pra vocês, tá bem? Antes de começar esse vídeo, eu queria esclarecer isso. Primeiro ponto, não existe um alimento salvador da pátria. Não existe um alimento que vá fazer eu engordar ou emagrecer. Independente se for pão ou se tapioca. Qualquer alimento, tá? A nutrição é muito mais do que um simples alimento em específico. Se fosse assim, se um alimento tivesse o poder de emagrecer uma outra pessoa, a gente não teria números alarmantes de obesidade e crescentes de obesidade, tanto a nível Brasil quanto a nível mundial, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nenhum alimento tem não pode ter essa tarja de esse alimento é ruim e esse alimento é bom. Não existe isso, tá? Segundo ponto da nutrição. E terceiro ponto é que, além de um alimento ser melhor do que o outro, o que a gente tem que olhar é a nossa rotina, né? Então, os estudos já provam isso há muito tempo, tá? Que mais do que um alimento isolado, o que vai fazer diferença na nossa alimentação e na nossa saúde, ter um impacto na nossa saúde, é o que a gente faz rotineiramente, ou seja, o que a gente faz todos os dias da nossa vida, tá bem? Não fiquem chateados por comer uma vez ou outra algum alimento que vocês julguem não ser saudáveis, né? Isso é uma coisa que eu tento passar muito para os meus pacientes. A gente não pode demonizar um alimento, a gente não pode dizer que um alimento é ruim, porque ele não é, tá bem? Então, indo direto ao ponto, falando sobre a tapioca. A maioria das pessoas pensam que a tapioca é saudável porque ela não contém glúten, quando na verdade quem deveria se preocupar com a presença ou não de glúten são pessoas que têm alguma intolerância ou são celíacas, tá? E como que eu sei se eu tenho alguma intolerância ou sou celíaca? Simplesmente tu vai no médico e tu vai fazer um exame para atestar se tu tem alguma sensibilidade ao glúten ou tu é um paciente saudável, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês. Não é eu acho, né? A gente tem que ter comprovação daquilo que a gente está falando. A gente não pode simplesmente sair achando, porque muitas vezes os pacientes acham que tem intolerância, por exemplo, ao glúten, e na verdade é um outro alimento, né? Na verdade, o problema desse paciente é outro. Então, por isso que a gente tem que identificar exatamente a causa daquele desconforto que eu sinto, por exemplo, quando eu consumo algum alimento, tá bem? Esse é o primeiro ponto. Isso também se encaixa na lactose, né? Que muita gente acha que tem intolerância à lactose, enquanto a porcentagem da população que tem intolerância à lactose é muito baixa, tá bem? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês com relação à presença ou não de glúten na tapioca, tá? Segundo ponto, comparando o pão integral com a tapioca, o pão integral acaba saindo na frente da tapioca, porque o pão integral acaba contendo fibras, acaba contendo mais proteínas na porção, tá? Então, se for para colocar os dois na balança e ver, qual que é melhor? E eu não gosto dessa palavra qual que é melhor, porque não é isso, entende? É tudo um contexto. Até porque a gente não vai comer a tapioca isoladamente, a gente vai comer a tapioca com algum recheio, geralmente, né? Raras são as pessoas, eu diria que pouquíssimas são as pessoas que comem tapioca pura, né? Só a goma. É muito difícil. Então, se for para colocar os dois na balança e ver qual que tem isoladamente, qual que tem uma maior qualidade nutricional, a gente colocaria o pão integral, a gente não colocaria a tapioca, né? Mas é totalmente possível a gente estar consumindo tanto o pão quanto a tapioca, porque como eu tinha dito para vocês há 5 segundos atrás. Tanto o pão quanto a tapioca a gente não come puro, a gente come com algum recheio. Então isso vai dar mais qualidade nutricional para o alimento. Geralmente a gente coloca um recheio salgado, a gente coloca uma proteína, por exemplo. A gente pode colocar vegetal, tanto no pão quanto na tapioca. Isso vai enriquecer nutricionalmente esse alimento. Ele não vai ser pobre nutricionalmente falando, tá bem? Uma outra questão é
o índice glicêmico desse alimento, né? A tapioca, as pessoas sempre... Tem gente que acaba dizendo assim, tapioca tem um índice glicêmico maior, mas às vezes nem sabem o que estão falando, né? A gente não tem que olhar só o índice glicêmico de um alimento, porque lembrando, quando a gente acrescenta coisas nesse alimento isolado, a gente acaba diminuindo esse índice glicêmico desse alimento, quando eu tô falando da tapioca, por exemplo, tá bem? Inclusive no pão branco, isso também acontece, né? O que a gente tem que olhar nesse alimento é a carga glicêmica que ele tem, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo, não cabe aqui eu tá falando sobre ele, tá bem? Então, a tapioca, ela tem um índice glicêmico maior, né? Mas como eu já tinha dito, ninguém come uma tapioca pura. Então, isso não é um aspecto relevante no contexto de um paciente saudável, tá bem? A gente tem que olhar a refeição como um todo. O que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo é assim, ó. Não existe um alimento saudável, não existe um alimento que seja vilão, tá? Não existe um alimento que seja 100% vilão, que seja um alimento... Meu Deus, não posso consumir esse alimento porque ele faz mal, né? Alimento, não produto, são coisas diferentes, tá? Então, é possível incluir tanto num plano alimentar para perda de peso, quanto num plano alimentar para ganho de massa, ganho de aumento de peso, né? Aumento da qualidade de vida, reeducação alimentar. É totalmente possível a gente estar incluindo esses alimentos, tá bem? Então, não coloquem o pão contra a tapioca, até porque isso não faz sentido nenhum, né? Na nutrição a gente diz que a gente tem que ter quanto maior a variabilidade dos alimentos que a gente está consumindo, melhor, né? Então, atentem-se a isso. Tentem comer mais variados tipos de alimentos possíveis dentro da dieta de vocês. É totalmente possível a gente estar incluindo tudo isso sem precisar excluir e ser saudável da mesma forma, tá bem? Era isso que eu queria dizer pra vocês. Não existe alimento vilão, não existe alimento bonzinho, tá bem? Era mais ou menos isso. Um beijo.